Ela pode ser usada para fundamentar, agregar e abrir janelas de pesquisas para as demais teorias na psicologia, educação, sociologia, psiquiatria. O desenvolvimento dela ao longo de mais de 20 anos foi uma árdua e bela trajetória de pesquisa. Foram milhares de páginas escritas para entender novas e complexas áreas da psique ou alma humana. Inteligência multifocal é uma teoria que tem sido estudada por vários cientistas em diversos países e está sendo incluída na grade curricular de múltiplos cursos de universidades. Investigar os segredos da nossa inteligência me ajudou a perceber a minha pequenez diante dos mistérios que se escondem dentro de cada ser humano. Qual a natureza dos pensamentos? Como construímos as cadeias de ideias? Como desenvolvemos a consciência de que somos um ser único no teatro da vida? Como as emoções se transformam em frações de segundos? Quais os vínculos entre os pensamentos e as emoções? Como se organiza e é utilizada a história existencial nos bastidores da memória? A ciência estudou pouco essas intrigantes áreas. Estudou muito o mundo exterior, mas pouco o mundo que somos. Mesmo importantes pensadores da psicologia entraram pouco nessa seara do conhecimento. Agora, através da teoria da inteligência multifocal, algumas importantes perguntas foram respondidas, embora muitas outras ainda estejam sem respostas. Creio que nunca conseguiremos explorar plenamente o funcionamento da nossa mente. O pensamento que pensa o mundo tem dificuldade de pensar a si mesmo. A teoria da inteligência multifocal demonstra que cada ser humano é um mundo a ser explorado e merece toda a dignidade e respeito. Não há diferenças no funcionamento da mente de um cientista e de uma criança especial. Por isso, gostaria que cada participante do PAIC não se colocasse acima dos outros, por mais que o decepcionem, nem abaixo dos outros, por mais que tenham destaque social. As discriminações, tão comuns nas sociedades modernas, são desinteligentes e desumanas. A dor da rejeição ou da autorrejeição é uma das mais destrutivas da existência. Alguns acham que, por possuírem milhões de dólares num banco, são mais ricos do que os outros. Outros, porque possuem títulos acadêmicos e defendem teses de doutorado, sentem-se intelectuais. Gostamos de nos classificar e de nos colocar acima dos outros, mas os bastidores da nossa mente, no secreto do nosso ser, somos idênticos. A teoria da inteligência multifocal demonstra que, quando um ser humano entra na sua memória e resgata, em milésimos de segundos, uma informação entre bilhões de opções e constrói uma cadeia de pensamento, ele realiza o maior espetáculo da existência, a arte de pensar. Esse processo é realizado rapidamente, no escuro da nossa mente e com extremo acerto. Eu não creio que no universo haja mais mistérios do que dentro da mente de um ser humano, quando ele confecciona um simples pensamento. Entender, pelo menos em parte, esse processo me fez ficar encantado com a vida humana, seja como ser humano, seja como pesquisador, psiquiatra e psicoterapeuta. Detecto diariamente as misérias psíquicas, mas não consigo desanimar da vida, nem perder a esperança no ser humano. Apesar da complexidade dessa teoria, ela foi traduzida aqui de modo simples, para que qualquer pessoa possa ter acesso às suas ferramentas. Um recado aos que já são meus estimados ouvintes. Embora 12 semanas para mudar uma vida tenha muitos assuntos novos, o objetivo deste audiolivro não é trazer material novo, mas trabalhar o material existente para compor um programa de qualidade de vida, o PAIC. Todas as leis físicas e jurídicas são simples, mas têm grandes implicações. Do mesmo modo, as leis da psicologia que aqui tratarei serão trabalhadas com simplicidade, para que possuam ampla aplicabilidade. Não espere assimilar todas as informações.
O importante é que dentro da sua capacidade, você transforme as informações que assimilou em conhecimento e o conhecimento em experiência. Desse modo, elas tecerão seu próprio ser, constituirão sua personalidade. Desejamos que este programa saia das frases deste CD e embale o ritmo da sua vida. Usando o mestre dos mestres da qualidade de vida como referencial. Todo projeto precisa de um modelo. Antes de ser construído, um edifício precisa ser desenhado, arquitetado e, se possível, retratado numa maquete. Esse processo ocorre com qualquer tipo de produto bem elaborado. O modelo determina o controle de qualidade. No mundo psicológico, embora ele seja flexível e livre, também precisamos de modelos. Sempre teremos características próprias, mas precisamos de modelos para espelhar o processo de formação da nossa personalidade. Nossos pais, professores e pessoas que admiramos tornaram-se uma fonte de estímulos que foi registrada nos solos da nossa memória através da atuação inconsciente de um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória. Desse modo, eles influenciaram nosso desenvolvimento psíquico. Se conseguíssemos sobreviver completamente sem nossos educadores, se não tivéssemos nenhum modelo existencial, retrocederíamos milhares de anos. Seríamos como os homens das cavernas, com uma linguagem pobre, sem escrita, sem cultura, enfim, com reações próximas às de um animal. Diariamente, o fenômeno RAM fotografa a sabedoria e a agressividade, a alegria e o humor triste, a coragem e a timidez das pessoas ao nosso redor. Mesmo quando elas não nos dizem nada diretamente, estamos arquivando seus comportamentos no centro da memória, que chamo de MUC, Memória de Uso Contínuo. Assim, suas experiências geram nossas interpretações, que são desenhadas em nosso inconsciente, influenciando a formação de nossa personalidade. Vocês já repararam que às vezes reproduzimos as características de nossos pais que mais rejeitamos? Elas nos feriram, discordávamos delas, mas as repetimos, ainda que com variações. Por quê? Porque elas foram arquivadas inconscientemente ao longo dos anos, teceram o mundo que somos. Felizes dos filhos que têm pais tranquilos e serenos em quem se espelhar. Felizes dos alunos que têm professores sábios e criativos em quem se espelhar. Mas não existem pais e professores perfeitos. Mesmo os educadores que mais amam cometem falhas importantes. Quem educa ama e quem ama erra. Por isso, apesar dos enormes aprendizados promovidos pelos nossos modelos, todos fomos afetados em alguma área por eles. O grande consolo é que pior do que um modelo com falhas é a ausência de modelo. Infelizmente, isso está ocorrendo frequentemente na modernidade. Muitos jovens estão crescendo órfãos de pais vivos. Os pais e os professores, às vezes, são pessoas excelentes. Mas, como estudaremos, os jovens, pelo fato de possuírem a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, são tão ansiosos que não se concentram em seus modelos, não os admiram, não os fotografam. Eles aprendem informações lógicas, regras da língua, regras sociais, enfim, experiências objetivas, mas não experiências que precisam de milhares de imagens mentais para serem elaboradas, tais como a capacidade de se colocar no lugar dos outros, a tolerância, a serenidade, a sabedoria. Essa é uma das mais importantes causas da falência da educação nas sociedades modernas. Embora haja exceções, o egoísmo, o individualismo, a ansiedade e o consumismo fazem parte da juventude mundial. A vida é um eterno aprendizado. Sempre precisamos aprender com os outros, observar pessoas com ricas histórias para escrevermos nossa própria história. Como a necessidade de modelo é fundamental, usarei no Pike o modelo de uma pessoa que foi o mestre dos mestres da qualidade de vida. Ele viveu na plenitude todos os princípios psicológicos mais excelentes da psicologia. Viveu o topo da saúde intelectual, emocional e social num ambiente em que tinha todos os motivos
para ser uma pessoa deprimida e ansiosa. Viveu o ápice da tolerância, da solidariedade, da paciência, numa situação em que só era possível de se esperar que ele desenvolvesse uma personalidade irritada, intolerante, impulsiva. Ele é o personagem mais famoso da história da humanidade, mas provavelmente o menos conhecido nas áreas psicológicas. Ninguém foi alvo de tantos livros e filmes como ele, mas o funcionamento da sua mente ficou quase intocado. Pouquíssimo se conheceu sobre como ele governava sua emoção, liderava seus pensamentos, atuava no teatro da sua psique, formava pensadores e brilhava na sua inteligência em situações em que só era possível ser escravo do medo e da ansiedade. Seu nome era Jesus Cristo. Estudaremos o homem Jesus e não o Filho de Deus. Estudaremos não seus milagres, mas sua admirável arte de pensar. Não entraremos no campo da fé, mas da psicologia. Quando a fé entra, a ciência se cala. Portanto, não falaremos de religião. A meta do Pike é atingir todos os povos, ser útil a instituições sociais, acadêmicas e a todas as religiões, incluindo o budismo, o islamismo e todas as demais religiões não cristãs. Estudaremos o homem que teve taquicardia antes de ser preso, que chorou, foi rejeitado e suportou as mais dramáticas feridas físicas e psíquicas. Analisaremos o homem que viveu as funções mais importantes da inteligência, que sabia pensar antes de reagir, expor e não impor suas ideias, que fez da arte de amar uma fonte de saúde psíquica e que apostou cada minuto da sua vida no ser humano. Investigaremos não apenas como ele viveu as leis da qualidade de vida, mas como as transmitiu a seus discípulos, que eram incultos, ansiosos, impacientes, sem qualidade de vida, e os transformou na casta mais excelente de pensadores saudáveis e criativos. Deixe-me dar mais algumas explicações sobre o motivo de usar Jesus como mestre dos mestres da qualidade de vida.